disponibilizar lá no meu canal do YouTube. Então, boa tarde novamente, tudo bem, pessoal? Estamos continuando esse ano, né, 2023, primeiro Zoom desse ano de vários, né? Do grupo de estudo, então, a gente faz essas reuniões para a gente discutir um pouco dos nossos casos no dia a dia. Um vai ajudando o outro, na verdade, né? Vocês vão ver que o grupo é heterogêneo, tem um pessoal que é formado mais tempo, pessoal que é recém-formado. Então, para começar, eu vou contar um pouquinho da minha história. Depois, se vocês quiserem também, pode abrir o vídeo e o áudio para compartilhar nessa questão da experiência, né? Como que vocês lidam com um paciente no dia a dia? Você consegue passar essa confiança? Você tem confiança para executar os procedimentos no consultório, né? O paciente vê isso, sente isso, né? Que isso é muito importante. Eu sofria muito isso no início da carreira, que eu me formei em 2005, né? Quando eu me formei, eu fui trabalhar no Irata, né? No Ronaldo Irata, vocês conhecem, né? Que aí hoje atualmente trabalho junto lá com o pessoal na equipe, né? Com o Christian Higashi, que é sócio também da clínica. E atendo no outro consultório, ele com o Fabiano, né, na Odus, tem o meu consultório próprio. Então, assim, primeiro eu pensei, formei, e agora? Tem que montar um consultório? Eu poderia até voltar para minha cidade, né, eu sou natural de São João do Ivaí, meu pai é cirurgião dentista, é dentista clínico geral. Então, quando eu me formei, eu fiquei meio tranquilo, assim, porque eu tinha um backup, né? Falei assim, se eu tentar qualquer lugar, não passar num concurso ou não arranjar nenhum lugar para trabalhar, dá para voltar para minha cidade, em São João do Ivaí, e trabalhar com meu pai, que meu pai é dentista na cidade. Só que quando eu me formei, eu pensei, não quero voltar para minha cidade, né? Eu não quero trabalhar junto, porque é um choque de filosofia, né? Meu pai formou nos anos 70, né? 70 e bolinha, né? Ali, primeira turma de Presidente Prudente. Então, com meu pai, a gente nunca discutiu odontologia. Ele via minhas aulas assim e falava assim: Nossa, eu nunca vou fazer uma coisa dessa aqui, porque na verdade não tem um público, né? Ele é um dentista geral, ele resolve os problemas lá. Surgiu, canal, faz canal. O paciente precisa extrair um dente, ele lá vai lá e extrai o dente. Ele tem um laboratório no fundo do consultório que ele que faz a própria dentadura, né? A prótese total. Então ele molda de manhã e entrega a dentadura de tarde, né? Então ele consegue cobrar bem mais barato, né? A precificação, porque o custo dele é muito baixo. Ele não gasta com laboratório. Ele mesmo confecciona as próteses. Lógico, quando tem fundição, que ele encaminha para o laboratório. Mas isso que eu fiquei pensando, falei assim, não, quando eu me formar, não quero voltar para casa. Eu quero montar um negócio, montar um consultório com um amigo. Aí surgiu a oportunidade de vir para Curitiba, né? Trabalhar junto com o Irata na equipe. E vim sem pensar duas vezes, né? O Kina, que foi meu orientador, indicou para vir para trabalhar aqui com o Irata. Aceitei, né? Fiz a entrevista, fui admitido e assim, sem experiência nenhuma, entrei para a clínica, aprendi muito. Na verdade, no começo foram 2 anos que eu fiquei mais auxiliando o Irata e fazendo os cursos dele, né? E quando eu ia atender os pacientes, o paciente ele, né, era assim, paciente do Irata. Aí vai o estagiário atender. O que que acontecia? Muitos pacientes falam assim, não quero ser atendido pelo estagiário, estou pagando para ser atendido pelo Irata. E a pessoa, isso na época eu tinha o quê? 23 anos. E aquela cara de moleque, todo mundo me perguntava, mas você é formado? Você é formado? Não, eu falei, não, eu já sou formado. E aí, para não ficar tão assim com cara de moleque, eu ia trabalhar com gravata, terno, para ficar mais sério, né? Então, a comunicação é importante? Sim. A forma como você aborda, como você passa a informação para o paciente é importante. Você está nivelado, não pode ficar falando muito termo técnico que ele não vai entender. Então, a comunicação é importante, mas também a linguagem corporal, como você se porta na frente do paciente, isso é importante. E não só saber a técnica, mas também vender, né, o serviço, que
nós, dentistas, temos que vender nosso tratamento, e é serviço. E eu tinha muita dificuldade nisso, por quê? Recém-formado. Daí, quando eu comecei a atender lá, tipo, 2 anos depois, auxiliando o Irata ia passando um paciente ou outro. Aí eu não dava para eu cobrar muito barato, porque eu tinha que balizar mais ou menos na tabela, não cobrar o mesmo valor que o Irata, né? Que eu não tinha especialização ainda, né? Não tinha experiência, lógico, mas era acima da média de um clínico geral recém-formado. E quando eu passava esses orçamentos, eu não acreditava, falei, nossa, vai dar tudo isso o tratamento? Eu mesmo não acreditava no preço, no valor, certo? E aí ficava aquele bloqueio. Se eu já mentalizei que o paciente não vai fechar, o que que acontece? O paciente não fecha, né? Então eu estudava técnica, estudava material, mas estava precisando aprender mais o quê? Estudar mais sobre venda. E aí quando você, né, na vida, assim, ó, no dia a dia, você vai em algum lugar, você é bem tratado, opa, legal, gostei dessa forma da abordagem, um lugar legal mesmo que eu aprendi venda. Quando eu me noivei, a gente se mudou, né? A Amanda veio se mudar para Curitiba, aluguei um outro apartamento, fui comprar um colchão. E aí você vai para a loja para comprar o colchão, você já mentaliza, vou gastar pouco, eu quero um colchão barato, bom e barato, né? Bom, barato e bonito ainda, né? Ah, e aí você vai lá na loja, na hora que você sai da loja, você compra qual o colchão? Né? Você começa pelo mais barato. Você fala assim, não, eu vou comprar o mais barato. No final, gente, comprei o mais caro. O poder, então, de persuasão do vendedor, né? O cara não empurrou, assim, de uma vez, assim, no começo. Ah, leva esse que é o melhor. Não, ele foi, tipo... Cheguei lá falando que eu queria um colchão barato. Cheguei no barato, deitei, né? Aí fui comparando, na hora que eu fui no colchão bom, putz, você vai assim, caramba. E ele lá falando, ó, os argumentos dele, né? Pô, quanto tempo que você fica deitado na cama, se você não tiver um bom sono, sua produtividade, blá, 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 no final, comprei uma escada. Que ponto que eu quero chegar? Essa mentalidade. Se a gente quer fazer uma odontologia de ponta, não é só ter o material e só a técnica, né? Tem que saber vender, se portar, negociar, para passar o quê? O valor. Não é só o custo que a gente tem de despesa do tubo da resina ou o frasco do adesivo, tá? Porque não é tabelado. Tem uma tabela? Sim, tem uma tabela. Mas por que que dá essa oscilação de preços? O paciente vem, ele faz orçamento comigo e fala, nossa, mas eu já passei em outros dentistas, por que que o seu valor é mais alto, mais caro? Entendeu? Se ele está só enxergando o preço e não está enxergando o valor, foi, opa, alguma coisa, né, teve uma falha aí na comunicação, na hora de eu mostrar o planejamento, na hora de vender é diferente, eu passo um computador, tem um raio-x digital, que fica mais fácil de visualizar onde está o problema, não com um espelhinho, olha aqui, ó, tem um buraco aqui, o paciente com o espelho não vai ver. Então, o nosso paciente tem que enxergar o valor no nosso serviço, né? E aí, essa questão da mentalidade é importante, tá? Você se portar como um profissional igual. Quando eu estava na especialização, na metade do curso, cortando um pepino lá, e aí chamei o Irato, né? Não estava conseguindo fazer um negócio lá, ele só olhou para mim, falou assim, resolve, você não já é quase especialista? Né? Eu falei assim, ó, daqui tantos meses você não vai ser especialista? Né? Se vira. Daí eu saí da sala dele, você entendeu? Fui lá, entendeu a questão? Lógico, assim, muita gente não gosta da forma que o Hirata, né? Ele é bem mais secão, assim, dá umas puxas, umas mijadas, assim. Só que faz você sair do quê? Da sua zona de conforto. Por quê? Eu falei assim, tô com o Hirata aqui, se eu não souber alguma coisa, eu vou perguntar para ele. Mas era o contrário, né? Ele que sempre fazia como se fosse uma prova oral, vou fazer isso, isso, isso. Tava lá auxiliando. Ele me perguntava coisa nada a ver com o procedimento. Aí hoje ele dá risada, ele fala assim, vendo as coisas, aquele tempo
o Antônio eu fazia uma prova oral assim, só para ver como estava o raciocínio do Antônio, né? Mas na época, meu Deus, passava um perrengue para responder. Eu não sabia a resposta. Ó, daqui 5 minutos eu quero a resposta. Então, isso é importante, a gente tem que estar preparado. Isso que eu escutei foi quando eu entrei e o Christian Higashi me falou: Você, Antônio, você nunca vai estar pronto, mas tem que estar preparado para todas as oportunidades. Isso aconteceu quando eu estava na especialização. Um professor que ia dar um curso ali no Ilapel, né, no curso do KSH, deu um problema no voo, o professor não ia chegar. E aí ele falou assim, ó, você vai ter que cobrir o professor, dar aula lá no lugar porque o professor não vai chegar a tempo. E aí? Tinha lá mais ou menos uma aula montada e fui, né? Tipo, não estava pronto, não estava com um título de especialista, não era professor, mas, você entendeu? Tipo, lembrei da frase do Christian, esteja preparado, você nunca vai estar pronto. Isso para vocês também ajuda, entendeu? Você, vou fazer a especialização primeiro? Não, vou fazer um aperfeiçoamento. Depois eu faço uma especialização. Daí eu vou conseguir resolver esse problema, nesse caso. Não, não é o certificado, o diploma que vai fazer você se tornar apto para resolver os casos do dia a dia. Você entendeu? Então, quando faltava paciente, na minha turma, por exemplo, muita gente ia embora, né, os alunos. Eu não, mas o paciente faltava, era melhor ainda, porque eu ficava rodando a clínica e ficava vendo os casos, que aconteciam, os pepinos, né? E aí ficava lá acompanhando, auxiliando, sapeando, e acompanhando. Daí, quando surgia aquele caso, um problema parecido, eu já sabia como resolver, né? Legal. Então, essa questão da mentalidade, vocês pegaram a linha? Nunca a gente vai estar, sabe? Ou também, outra coisa que eu vejo muito hoje dos meus alunos, eu já sou formado desde 2005, 2005 vai dar 2005, 17, né? 17 anos. Muita gente já pergunta direto assim nessa questão financeira. Só que quando eu me formei, sabe qual que era o meu objetivo que eu tinha na cabeça? Não era me tornar rico, famoso. Eu pensava assim, até o Irato uma vez perguntou, qual que é o seu objetivo? Eu quero ser o melhor dentista da cidade. Diferente do Irato, que sempre ele sonhou em ser famoso, né? E atingiu o objetivo, né? Mérito dele. Ah, mas eu não ficava sonhando muito assim, quero ser rico, quero ter dinheiro, né? E a pandemia veio para mostrar que essa coisa material não é o importante. Mais importante o quê? Qualidade de vida, família, passar mais tempo ah, com os filhos, né? Com a família. Então, quando a gente começa a trabalhar com mais eficiência e desempenho, a gente consegue entregar melhor para os nossos pacientes, os pacientes ficam mais satisfeitos, você gera mais conforto para ele, gera mais valor. Então, se eu trabalho rápido, muitos pacientes falam, nossa, doutor, como você trabalha rápido? E diferente rápido com pressa, né? Se eu trabalho com pressa, essa é uma frase do Kina, de um congresso que eu vi, ele falou, se você trabalha com pressa, você pode falhar em algum ponto, esquecer alguma etapa. Então, não trabalhe com pressa, pessoal, trabalhe com eficiência, trabalhe rápido. Então, não estabanado, assim, está rápido. Sempre isso eu aprendi com o Irata também, já pensar 2, 3 passos na frente, para daí na hora que você está fazendo, se acontece um imprevisto, você já pensou naquilo, você já sabe como solucionar. Eu sou muito otimista, não, assim, e ele fala assim, não, você é muito otimista, você tem que pensar mais assim, agora eu entendo. Antigamente eu falei assim, pô, mas como assim? Né? E ele falava assim, não que você não pode ser otimista, mas você tem que se precaver, já mentalizar lá o problema. Aconteceu isso, vou fazer isso, isso, isso. Não, aconteceu outro problema, vou fazer isso, isso, isso. Então, o raciocínio do Irata, quando você está indo, ele já está voltando. Né? A cabeça dele
trabalha milhão, assim, então você não consegue acompanhar o raciocínio dele, né? Mas tem coisas assim que faz diferença, sabe? Você já ter esse protocolo para seguir no consultório, no dia a dia. Oi, pessoal, a Hanna está aí, a Fernanda, pessoal, tudo bem? E no consultório, quando você se formou para hoje, depois fez a especialização, gostaria de ouvir de vocês, assim, quando que deu um clique, assim, que você, opa, sou doutor. Quando, assim, recém-formado, o pessoal acha que, né, pegou o CRO, já é doutor, já está no jaleco aqui, só, ó, me chama de doutor Antônio, entendeu? E sabe quando deu o clique? O meu, deixa eu pensar, quando que deu o clique, quando girou a chave. Acho que foi na época ali do mestrado, nem da especialização, porque quando eu terminei a especialização, ainda eu era muito inseguro. Eu não tinha feito muitos casos, né, de laminados, por exemplo. Até na minha especialização eu fiz mais prótese do que resina, né? Tipo, tinha um planejamento para preparar 8, 10 dentes. Não dormia na véspera, porque eu ficava pensando, repassando. Ah, vou usar branca tal, vou desgastar assim, vou desgastar assado, vou pegar a matriz, vou não sei o quê, vou colocar o fio, vou... Blá, blá, blá. Então ficava, sabe, pensando, perdi o sono. Hoje, eu já trabalho com tranquilidade, já chega o caso, como eu trabalho em vários lugares, né, trabalho no meu consultório, na clínica do Irata e do Fabiano, ali na Odus, ou mesmo em curso, né, em cursos clínicos, o que acontece? Chega o caso, assim, vou atender. Daí eu olho, o caso é esse. Daí você olha o raio-x, olha a foto, ah, vou fazer isso, isso, isso. E antes não, eu precisava, ficava, sei lá, uma semana me preparando, sabe, mentalmente. Ah, vai fazer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Você entendeu? E aí, quando eu vou no automático, igual, quando eu tinha muito tempo para fazer o caso, por exemplo, tem um caso para documentar para aula. Ó, separei esse caso, classe 4, e vou fazer foto de cabo a rabo, assim, 1 milhão de fotos, passo a passo. Fazia lá, usava 10 cores de resina, mais 5 cores de corante, assim, vai ficar top essa restauração. Terminava a restauração, fazia a foto final, o paciente tirava isolamento, né? Eu olhava, dava um sorriso. Eu olhava assim, cansado ele já, né? E eu falei, e aí, ficou bom? Ele é... E eu olhei assim, né? Vi a foto, vi o cara, falei, ah, que merda, né? Vontade de refazer tudo de novo. Ficou ruim. E quando chega uma emergência, tipo um paciente, criança, bateu, quebrou o central, encaixe, só tem meia hora, você tem que fazer classe 4 em meia hora. Senta o paciente, você pá, blá, 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 pum, termina a restauração, olha assim, tá perfeito. Tem a mãe fala, nossa, tá perfeito, o paciente olha, nossa. Você olha também e fica satisfeito, fala, meu Deus, nem acredito que ficou bom, em meia hora. Por quê? Você foi no instinto. Quando você tem muito tempo, você fica pensando, eu coloco esse ou esse? Ou será que é esse? Tem muita opção, entendeu? E quando você está lá no bate-pronto, no automático, que você vai no instinto, sabe? O sexto sentido, pum, você tem que acreditar em você, né? Então, aí dá certo. Aí, hoje, assim, quando eu pego o caso, vejo o raio-x, olho para, já vou tranquilo. Lógico que dá um friozinho na barriga, mas não como antes, né? Hoje consigo sentar e, opa, já pá, e, né, resolvo rápido. E o paciente fala, nossa, como você trabalha rápido, né? Isso é um ponto positivo, porque o paciente fica menos tempo na cadeira, gera mais conforto, né? Às vezes eu tenho que dar uma enrolada, né? Senão ele vai pensar, nossa, eu vou pagar tudo isso, o doutor ficou 10 minutos para resolver, né? Aí tem que dar uma valorizada no nosso passe, né? Pessoal, vocês têm problema de acinzentamento?
da restauração em posterior ou anterior? Sim? Eu vou mostrar aqui uma foto, compartilhar com vocês. Entender a mentalidade, né, pessoal? Eu queria saber de você se já girou essa chavinha, assim, para você, vem o caso, você bate no peito e fala, deixa comigo que eu vou resolver. Não pensa assim, vou mandar para o meu professor. Às vezes tem que pegar um socorro ali, né? Tem até os grupos ali do pessoal e tá isso para ajudar, né? É legal também no grupo ali de estudo, no Whats, é que tem vários colegas profissionais de todas as especialidades. E uma cabeça, né? Sozinha, você pensando só com a sua área, você não consegue enxergar o todo. É legal até dividir ali para a gente ver a evolução de vocês também, é bacana, para discutir casos, né? Vamos utilizar essa ferramenta a nosso favor, né? Para todo o grupo evoluir, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma foto. Deixa eu abrir aqui a foto. Esta foto é de um caso de uma classe 1, básica, assim, tem uma amálgama, vou trocar o amálgama, tá? Vou trocar o amálgama. Só que quando eu tiro o amálgama, se não foi feito a aplicação do verniz, o que acontece? Oi? Não entendi. Está falando comigo ou será que o microfone está aberto? Se tiver uma pergunta, pode mandar no chat ali, tá? Vocês estão vendo aqui esse caso? Sim? Ó, vou trocar essa classe 1 desse molar aqui. Ó. Quando eu tiro o amálgama, ó, removeu o amálgama. Tá vendo essa dentina? Ó, essa dentina aí. Tá vendo que tem um pouquinho do sulco ali ainda, né? Só que o raspo ali tá bem calcificado, hein? E aí? Tira tudo, até a dentina ficar uma cor legal, mantém. O que vocês fariam aí nessa dentina reacional? Remove, mantém. E aí? Participem aí, pessoal. Joga na conversa aí no chat. O que vocês fazem aí? Mantém, né? Ó, a Ana só tirou a mala e mantém, isso mesmo. Se fosse meu pai, ele ia meter a broca até a dentina ficar cor de dentina, sem esse escurecido, sem a dentina esclerótica. Aí, quando eu mantenho ali para limpar e melhorar a adesão, eu faço o quê? Um jateamento, ó. Óxido de alumínio, 50 micras, e restauro. Aqui, ó, o que deu ruim na minha restauração? E aí? Ficou cinza, né? Ó, tá vendo? Ficou cinza. Ficou cinza, ó, é verdade. Ixi, e agora? Tire e refaço? Não, na próxima eu já sei que tem que fazer o quê? Bloquear o fundo. Bloquear o fundo. A cavidade é rasa, certo? Hoje eu tenho usado muito resina bulk fill. E resina bulk fill para esses casos vai ficar cinza. O que você tem que fazer então? Bloquear o substrato. Então, faz o condicionamento da margem, condicionamento seletivo, né, com ácido fosfórico só no esmalte. Clear fill, né? Sistema self-etch, primer, depois o bond. E aí, uma camada de opaco para opacificar, certo? Vou fechar aqui e mostrar uma outra situação aqui, ó, bem diferente. Bem diferente.
Troca de amálgama também, tá? Olha lá. Compartilhar a tela aqui. Ó, tem uma amálgama ali, ó. Vou trocar esses amálgamas do primeiro molar. Bato carbono, tá vendo? Ó? Tem esse plano, né, do amálgama. Se eu fizer a restauração em resina e restabelecer a anatomia, tudo que for acima desse plano vai ficar alto, né? Então, você mentaliza mais ou menos o plano que está a oclusal, ó. Entendeu? Bate o carbono, você sabe onde que vai tocar, onde vai ter contato. Certo? Tirou a amálgama, ó. Profilaxia. Isolei, ó. Tirei o amálgama. Veja que aqui a dentina, a cor tá melhor, né? Provavelmente foi usado o verniz, né? Daquele outro caso, não. Oxidou, né? Pigmentou. Aqui, se eu usar a resina bulk, que é translúcida, que eu posso usar até 4 milímetros, consigo resolver rapidamente com um resultado estético favorável, né? Então, fiz o quê? Condicionamento seletivo, lavo, seco bem, aplico o primer acídico, jato de ar, ó. Jato de ar, depois adesivo, mais uma camada de adesivo, fotopolimeriza e vou estratificando. Aqui eu fiz estratificada, tá? Nessa época era solteiro ainda, né? Dava pra ficar horas e horas lá, até 10 horas da noite no consultório, né? Ó, aí faz dentina, corante, esmalte e vem estratificando, certo? Ó, terminou, gel hidrossolúvel, mais um ciclo de foto, bate o carbono, né? Ajusta e depois acabamento e polimento, certo? Uma bolinha de ar aqui, ó. Aparece o carbono ali. Depois passa uma pastinha com pasta diamantada que sai. Beleza? Então aqui é tranquilo, né? Não fica cinza, porque o substrato, ó, vou voltar lá, ó, estava mais favorável. Beleza? Olha esta foto aqui que eu vou mostrar para vocês. Que o Guido me passou. Tá vendo essa imagem? Tá vendo? De cima para baixo, dente desvitalidade escurecido, coroa total substrato, né, dentina, e uma coroa com núcleo metálico. Postei um caso semelhante, né? Só que essa semana vocês acompanharam no Instagram, nos stories. Só que tava tudo assim, ó, todas essas variáveis de substrato no mesmo caso. Então depois eu abro de novo a foto do paciente, tá? Espera aí. Travou aqui. Travou só um segundinho. Tem uma pessoa para entrar aqui, vou admitir. Vou compartilhar o slide de novo, tá? Olha lá. De novo. Dá para ver aí, né? O slide aberto, né? Sim? Beleza. Olha lá. Todos esses substratos, aquele caso que eu mostrei, estava tudo no mesmo paciente. Então, primeiro, o que você tem que pensar? Qual que é a mentalidade? Assim, estou ferrado, esse pepino, né? Tudo na mesma boca.
Se você escolher só um sistema e falar para o técnico, aplica zircônia, pensando só nesse substrato do núcleo metálico, as restaurações, se não tiver espessura suficiente de preparo, a prótese vai ficar muito leitosa, muito branco, muito luminoso, certo? Por exemplo, se o seu técnico está acostumado a aplicar metal ou cerâmica, não vai inventar e falar para ele, fulano, está na moda zircônia, eu quero zircônia. Se ele sabe e está treinado e está mais, né, ele tem mais domínio para fazer sobre metal, faz metalocerâmica, não tem problema, certo? Por isso vocês têm que conversar com o técnico, e eu não trabalho com um laboratório só, né? Vem o caso, eu já sei mais ou menos, se for refratário, mando para um laboratório. Se é posterior, a anatomia de outro é melhor, você entendeu? Agora, anterior, se o técnico ele sabe maquiar, sabe aplicar sobre zircônia, aí beleza, coloca zircônia, só que se você só usar zircônia, em tudo aqui não daria, né? Usaria mais na coroa e não dá para fazer zircônia, uma faceta de zircônia, né? Então, se tem aquele dente daquele central ali que está escurecido, tem classe 3, está bem cinza, não e bem saturado, esse dente aí, se tivesse ele unitário, eu tentaria resolver na resina. Agora, se tiver prótese junto, aí você tem que conversar com o seu técnico. Porque se você aplicar uma pastilha aí, fazer um laminado, uma injetada, ou uma faceta, né, um laminado fresado, Emex, por exemplo, e usar uma pastilha ou um bloco de alta translucidez, sua restauração vai ficar cinza. Entenderam? A espessura tem uma espessura boa, só que o seu bloco e sua pastilha é translúcida. Então, o que ele tem que fazer? Usar uma pastilha ou um bloco mais opaco. Mas também pode bloquear demais e ficar muito branco, comparado aos outros dentes. Então, para resolver em cerâmica, se tivesse assim, mais substratos, eu optaria por refratário. O cara aplicar pó líquido, né? Pó líquido. Que aí ele consegue, com uma espessura pequena, mascarar esse fungo, certo? O primeiro substrato ali, que é, né, dente, substrato legal, cor legal, dá para fazer qualquer cerâmica. Fresado, injetado, refratário, né? A coroa também sobre dente ali, tá, o segundo de baixo para cima, também, né? Se fizer uma zircônia ou uma metalocerâmica ali, mata na questão da luminosidade. Por quê? Quando eu penso na questão do substrato, você tem que pensar na cor. Quanto mais escuro, mais preparo, mais desgaste. Mas tem que pensar também que tipo de substrato é esse. Que eu vou pensar na adesão. O que eu vou aderir de cerâmica com o meu substrato? Com o dente ou núcleo de resina, pino de fibra. O que vai grudar? Diferente do núcleo metálico. O núcleo metálico, ali vai ter que ser ou zircônia ou metalocerâmico. E é mais imbricamento mecânico do que adesão, entendeu? E também tudo que você usar ali por baixo do coping não vai transparecer, então você vai cimentar com qualquer coisa ali, com panávia, que é resinoso, né, um cimento químico, pode cimentar com fosfato, se o preparo estiver legal, né, com CIV, ionômero de vidro, entendeu? Então, você tem que pensar nessas variáveis. O que eu vou aderir, qual que é a peça, né? A cerâmica, se é passível de condicionamento, se ela tem adesão ou não, ou se meu preparo está certo, né? Tem retenção, ou se ele está expulsivo. Se tiver expulsivo, daí eu não posso cimentar com, por exemplo, se fosse uma metalocerâmica, né? E um núcleo metálico, eu não posso cimentar com fosfato, porque vai soltar. Concorda?
tá? A Hanna falou que é opacificador e só resina de esmalte. Não, depende, tá, Hanna? Tem que ver como que são os dentes vizinhos, porque se você colocar só o opacificador e já a resina de esmalte, vai ficar meio que uma mancha opaca lá no meio da sua restauração. Você entendeu? Você tem que usar o opacificador, uma camada, aí bloqueia o restante, porque você não vai bloquear 100% com o opacificador. Você lembra lá do hands-on de facete de dente escurecido? A gente bloqueava com o opacificador um pouquinho, não 100%, tá? E depois mascara o restante com uma resina opaca, tipo dentina de média opacidade. Não uma dentina, tipo dentina da Z350. Usaria uma Bari, você entendeu? E depois o esmalte, tá? Zircônia é mais indicado do que metal? Depende. Você lembra o que eu discuti agora? Se o seu técnico, o ceramista, está mais treinado e consegue resolver com metal, pode ser feito metal ou cerâmica, né? Se você tem espessura, faz um ombro cerâmico, fica super estético, tá? Não tem problema ser metal ou cerâmica, tá? Zircônia corre o risco de ficar sobre, né? Tipo, ficar muito luminoso, entenderam? Que mais de dúvida, pessoal? Não só dente escurecido, tá, pessoal? A restauração pode ficar cinza, tá? Deixa eu abrir mais um caso aqui, ó. Ó, esse caso, eu... Deixa eu pegar aqui a classe 4. Essa classe 4 aqui, ó. Vou estar abrindo aqui, só um segundo, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida, manda aí no chat, hein? Carissa, não falei desta forma, porque, assim, pode ser feito, só que eu não gosto dessa técnica de mascarar o pino metálico com opacificador e resina. Muita gente faz um monte de ranhura, desgasta todo o núcleo metálico e faz um núcleo em resina, certo? Muita gente faz isso. Por que que eu não gosto? Porque se você vai estar aderindo sobre o metal, na verdade não tem adesão. Por isso faz um monte de ranhura para ter retenção mecânica e não soltar a resina do núcleo, certo? Se for assim, eu prefiro remover o núcleo metálico e fazer um pino de fibra. E aí sim ter um núcleo de preenchimento de resina. Você entendeu? Porque já aconteceu de eu fazer isso, de mascarar. Quando eu tirei o provisório, soltou tudo. Todo o preenchimento que eu fiz saiu junto com o provisório. E eu já tinha moldado para fazer o definitivo. Você entendeu? Então, por isso que eu não gosto de fazer essa técnica, tá? Mas pode fazer, não tem problema, tá? Mas eu não tive boas experiências desta forma. Olha essa paciente aqui, ó. Sorrindo de lado, vai dar um sorrisão. E aí? Vou colocar um fundo escuro aqui, ó. Entrando, 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 pam. Normalmente o paciente não vai falar assim, a restauração ficou... Tipo, você usou uma resina, por exemplo, o dente era A3 e você usou, ou era o dente A2, usou A3 ou A1, tipo, a Raumatiz, saturação, certo? Vou fazer uma... Ó, que legal essa foto. Mostra certinho onde tem resina por fluorescência
Tá vendo que o dente da paciente, o natural, não tem tanta fluorescência, né? Média fluorescência. Eu tirei aqui com uma alta rotação aquele da Gnatus, né? Cobra LED. Só para tirar a resina. Aí eu substituí a classe 4. E aí entra nessa dimensão da fluorescência, né? Fala assim, tá, mas tem que acertar a fluorescência da restauração, né, no dente? Sim e não. Quando você tem que tomar cuidado? Se o paciente está na fase ali que vai muito embalada, aí você tem que tomar cuidado, porque luz negra, está lá na balada. Se você usa uma resina que não tem fluorescência, você olha assim no dia, na luz, tá ok. Mas ele vai para a balada, luz negra, o dente acende, fica azulzinho, clarinho, e a restauração fica apagada, daí parece que está sem dente. Já aconteceu comigo de eu fazer a restauração e inverter, né? O dente ficar mais apagado e a restauração mais branca. A Four Seasons, né? A Empress, tem uma fluorescência, pum, bem forte. Né? Por isso que ela é mais luminosa, tá? Tem mais fluorescência. Pega, né? Bate a luz UV, ela fica mais luminosa. Então, o dente estava um pouco mais acinzento, não, mais apagado, não cinza, né? Porque está na luz negra. E a restauração mais acesa, mais branca, tá? Se for laminado, também cuidado, hein? Pacientes jovens que vocês fazem essas lentes aí ultra finas, usando pastilhas HT, Emax HT, não tem fluorescência. O dente pode ficar apagado. Daí o cara tá lá na balada, vai ver um sorriso, vai baixar, né? Vai bater um chaveco ali na menina e tá banguelo. Ou vice-versa, né? A menina tá lá, vai dar um sorriso, chega o cara, ele dá o sorriso, tá banguelo. Então, a pastilha HT Emax não tem fluorescência. Beleza? Então, fiz lá a taquiácido, adesivo, ó, fiz uma matrizinha antes de tirar, fiz um mockup direto, coloco uma resina ali por trás, fininha, translúcida, que seria o esmalte. Vou bloquear agora a passagem da luz, para não ficar cinza, com uma massa do quê? De resina opaca, ó, dentina. E sobe um pouco no bisel, tá vendo? Sobe um pouquinho. Quanto? Não sei, tem que dar uma olhada e treinar o olho. Não tem uma regra assim, sobe 0,2. Não. Você tem que colocar, se afaste mais, ter uma visão mais aberta, tira a luz do refletor e veja o fundo. Se você está vendo que está bloqueando, se tiver cinza, não está bloqueando. Se tiver, né, azul, que é o de que está no fundo, tem pouca resina de opaco, né? Tem pouco, está passando muita luz, tem que bloquear mais. E aí, se você afasta e olha e está muito branco, tem muito dentina. A restauração vai ficar com uma linha branca. Então, você tem que diminuir a espessura de opaco, tá? Incisal, mais translúcida, usei ali, eu acho que uma Transopa ou uma BT. Não lembro, hein? Eu acho que é BT, né? Também azulzinha. Um efeito azul, né? Aí coloca na incisal. É BT mesmo, né? Que a incisal tem bastante efeito. E um esmalte aí, ó, cromático. Por cima, uma dica clínica. Todas restaurações que você fizer, termine não em zero, um excesso, tá? Um degrauzinho. Não um degrauzão, tá? Para na hora que você fazer o acabamento e polimento, aí sim zerar a margem, tá? Ó, coloco lá, espalho, essa espátula é uma espátula mais larga, não flexível. Aí espalho, zero, pincel pelo de Marta, né, hotspot. Vou puxando e tiro o excesso lá na incisal. Corto o excesso na incisal, fotopolimerizo. Fotopolimerizei, acrescentei mais um pouquinho ali onde estava faltando, para melhorar a área de espelho. Pincel, excesso na incisal, corta, polimeriza.
certo? Ó, fotopolimeriza, gel hidrossolúvel, fotopolimeriza mais tempo nas faces, vestibular, palatina, terminei. Veja que o dente está isolado, né? Está desidratado. Se eu tiro o isolamento e não aviso o paciente, o que ele vai falar? Nossa, e essa mancha? E a restauração? Está diferente. Você já avisa antes, ó, vai ter diferença de cor, porque seu dente ficou desidratado, ficou lá 1 hora sem contato com a saliva. Na hora que reidratar, a gente reavalia. Se precisar, a gente faz um ajuste, se não, só um polimento final, tá? Diamantada fina, softlex, borracha mais grossa, né, granulação mais grossa, depois para média e fina, e feltro, com pasta de polimento, certo? Ajustando, vou mostrar aqui o final, só vou fechar aqui para mostrar o resultado. Deixa eu abrir aqui como ficou. Vamos lá, abrir. Deixa eu só compartilhar novamente a tela aqui. E o resultado final. Olha lá. Beleza? Poderia ter mexido no 21, né? Mas ela não quis tirar aquela resina, queria só mexer lá, certo? Ó, foi esse resultado. Ok? Corrigindo, então, a translucidez, né? Dúvidas? Alguma dúvida aí, pessoal? Posterior, então, vou mostrar mais um caso, tá? Último caso para a gente, nessa reunião de hoje. Esse caso aqui, ó, quando eu tinha lançado a resina bulk, tá? E aí eu estava documentando, tá? Só que a resina bulk, ó, essa aqui, vou compartilhar, ela é muito cinza na Tetric Bulk Fill, ó. E aí, eu vou usar só essa resina. Veja lá, peguei esse caso, vou trocar esse amálgama, bati o carbono, chequei o contato, beleza, anestesiei, tirei o amálgama, ó. E olha lá. Tem uma região que está ok, tem um ponto bem escurecido. E bem calcificado. Precisa fazer proteção pulpar ali? Não, né? Já está protegido, né? Não precisa fazer nada. Super calcificado ali. Certo? Só que eu não usei outro tipo de resina. Ali eu teria que usar uma resina mais opaca para bloquear aquele fundo, tá? Mas, como eu estava documentando para utilizar essa resina bulk, para falar que é um incremento único, olha lá, pegando as dimensões da cavidade, porque eu posso usar essa resina até com 4 milímetros, aqui tem 3, né? Olha lá. Fiz toda a sequência de adesão, né? Ácido seletivo, lava, seca bem, primer, depois adesivo, polimeriza e, ó, tum, uma vez só. Coloquei tudo, ó, fiz só um suco, tirei o excesso, zerei a margem cavo e fiz um suco, não usei corante, deixei sem nada, ó, só fiz o suco, sem pigmentos, ó. E aí polimerizei, depois que eu polimerizei, vi que ficou cinza, olha lá. Tá vendo? Bati o carbono, ajustei ali naquela vertente da cúspide de disto lingual, tinha um toque mínimo ali já encostando na cúspide média.
e finalizei. Certo? Qual que é a vantagem de, assim, de usar bulk? Na verdade, classe 1, classe 2, no consultório, eu praticamente só uso bulk fill. Então, aquelas classe 2 que eu ficava estratificando, parede proximal, incremento, né, técnica de Lutz, incremento em oblíquo, pam, 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 para não ter estresse de contração, né? Faço de uma vez só, fecho, transformo em classe 1, venho com uma flow universal, preencho e só fecho em cima com uma bulk com consistência de resina. Corante ao mesmo tempo ali, porque eu faço o sulco, a resina não foi polimerizada ainda, está aberta lá, coloco flow não, os corantes ali na hora, pum, 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 fecho com pincel e polimerizo de uma vez. Consigo reduzir meu tempo clínico em praticamente 50%. Então, ficava lá 1h30 para fazer uma classe 2 extensa, com a técnica bulk, menos de 1 hora eu consigo resolver, sem diminuir a qualidade, né? Que daí não tem esse problema de estresse de contração, porque a bulk você pode fazer desta forma, só não pode fazer técnica bulk usando uma resina não apropriada, né? Uma resina convencional, tá? Beleza, pessoal? Tudo que eu falei hoje, vocês podem acho que vai ficar salvo, tem que ver com a Sara. Vai ficar salvo, vou subir na nuvem, não, no canal do YouTube. Para quem não conseguiu acompanhar, dá para acompanhar lá no meu canal. Tem outros encontros lá, se vocês quiserem acessar. E gostaria de fazer um convite, né? Esse ano tem uma turma nova do curso presencial que está retomando, né? Pós-pandemia. E tem o meu curso online, mas o presencial, daí é uma imersão de 3 dias. A Hanna também já fez esse curso, ela é minha aluna da especialização, a Fernanda também. E se você fizer o curso hoje, você vai ver que está diferente, tá, Hanna? Já, eu vou sempre mudando e acrescentando coisa nova, lá que tem novidade, eu vou incluindo. É bem dinâmico. São técnicas e materiais que eu uso no meu dia a dia, no consultório. Então, são técnicas que vocês conseguem replicar, né, e já ter resultado imediato no seu consultório. Então, aumentando a produtividade, melhorando seu desempenho clínico, dando mais longevidade para as restaurações, mais conforto para o seu paciente, porque você vai trabalhar mais rápido, né, com qualidade. Tá? Vai ser março agora, deixa eu ver aqui na agenda, nem eu lembro. Vai ser março de 16 a 18. Para quem é aluno ali do grupo de estudo, a Sara depois vai passar as condições especiais para quem faz parte do grupo, tá? Para fazer tanto o meu curso presencial, que vai ser em março aqui no Batel, em Curitiba, tá? E também para o meu curso online. Né? Qual que é a vantagem do online? Não tem custo, despesa com transporte, não precisa vir para Curitiba, quem não é de Curitiba, hospedagem, alimentação, você se adequa com a sua agenda, né? O paciente faltou, vai lá, assiste um pedacinho da aula, né? Um tópico. Então, é bem bacana também, mas o problema é que não tem a parte prática, né? Mas eu passo bastante dica clínica, tem demonstração ali, vídeo de demonstração. Então, é bem bacana ali, bem assim, objetivo, né? Quando eu montei o curso online, eu pensei mais direto ao ponto, sem ficar aquela enrolação, né? Que eu fiz bastante curso online também, eu comprei bastante na época, 3 anos atrás, e o povo enrolava demais, né? Tipo, tem lá o tópico tal coisa. Eu disse, desenrola, né? Eu quero já o pulo do gato, né? Então, ali eu já passo, lógico, sem atropelar muito, assim, tem coisas que a gente tem questão de conceito, né? A questão de você tem que entender, aí sim, não dá para passar rápido, né? Você tem que ter o conhecimento. E simplificar, pessoal, sempre é mais difícil, né? Então, se você tem uma técnica, né? Tem vários passos, várias etapas. Para você simplificar, é mais difícil, né? Então, essa técnica da bulk, que você tem que esculpir todas as cúspides ao mesmo tempo. Muita gente
acha que é mais fácil, mas muita gente acha que é difícil, porque você tem que dominar e fazer todas as cúspides ao mesmo tempo. Então, tem que trabalhar mais rápido e também com a consistência certa da resina. Se a resina é muito mole, aí a sua escultura vai fechando, né? Então, mas é prática, tá? Muita gente fala assim, mas Antônio, você faz isso porque você tem um dom. Não, não é o dom, é prática, tá? Todo mundo pode, mas é treino, tem que praticar, tá? Dúvidas? Se não tiver, a gente vai encerrar no nosso prazo de 1 hora. Eu agradeço a presença de todos aí. Obrigado aí pela presença, né? Espero vê-las novamente. Quem participou pela primeira vez aí, mas pode ali no grupo, vou mandar alguns artigos para vocês também, para a gente ir trocando experiências, pode postar foto lá de caso, dúvida, usar bastante lá o grupo. Beleza, pessoal? Show? Boa semana, bom ano para vocês, sucesso. Espero... tudo bem, Fê? Tá passeando aí, hein? Vai gastar o dinheiro aí. Pensei que estava no shopping, lá na Não, tô na academia. academia, aproveitando. Pensei que estava no shopping, mas gastando um pouquinho. Valeu, Felipe. Valeu, Carissa. Ana, beijão. Até a próxima. Um abraço para vocês, pessoal. Boa semana.